Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje nós vamos dar continuidade à aula prática de PCR. A gente na aula passada fez uma PCR, vocês viram no laboratório como é que faz a PCR, como executar, todas as dicas ali para você executar da melhor maneira possível. A gente vai analisar hoje, no vídeo de hoje, na aula prática de hoje, a gente vai analisar o resultado daquela reação. Vamos ver se ela funcionou. Você vai aprender como preparar a eletroforese, fazer a pesagem, diluição dos reagentes, tudo que você precisa para fazer a eletroforese e vamos ver se a nossa reação funcionou na aula passada, beleza? Eu vou rodar a vinheta agora, enquanto roda a vinheta você se inscreve aí no canal e depois se gostar, compartilha o vídeo, dá um like, que você ajuda o canal a se desenvolver. Eu vou continuar produzindo vídeo de qualidade aqui para você, você vai ter mais informação, todo mundo sai ganhando, beleza? A gente se vê daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos lá, vamos começar nossa eletroforese, vamos ver se a nossa reação funcionou, nossa reação de PCR funcionou. Nessa aula, assim como a gente fez lá na aula de PCR, nós vamos, eu vou passar uma parte teórica para vocês, depois a gente volta para a prática. A diferença é que dessa vez aqui, nós vamos dividir e fragmentar a parte teórica em três partes, que são vários passinhos que a gente vai fazer, então vamos fragmentar essa parte teórica em três partes. Vamos fazer a primeira teórica agora, a gente volta para a bancada, faça um pouco de prática aqui, volta para a teoria, prática, e aí a gente finaliza, beleza? Então vamos lá para o estúdio, entender um pouco como é que funciona a eletroforese. Muito bem, vamos falar de eletroforese agora, um pouco de teoria para a gente ter o contexto aqui do que está fazendo no laboratório. Mas deixa eu falar uma coisa antes de eu começar aqui. Tem uma aula sobre eletroforese, uma aula teórica sobre eletroforese aqui no Universo da Biomol já completa. Eu vou deixar o link dessa aula aqui em cima para você assistir. Por quê? Porque eu não quero me alongar muito na teoria aqui, senão vai ficar um vídeo gigantesco. Então, se você quiser saber em detalhes como é que funciona, vai nessa aula teórica que eu estou deixando aqui em cima e assiste lá. Mas como que eu vou te passar aqui você consegue entender também, tá bom? Mas se precisar de detalhe, vai lá que você vai saber. Então aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Beleza? Então, assim como eu fiz lá na aula passada, na aula teórica sobre eletroforese, eu vou contar a história para vocês que aconteceu lá com o Timão, com o Pumba e com o Simba lá no Rei Leão. E você entendendo isso, você vai entender a eletroforese. Você entendendo essa historinha, você vai entender a eletroforese. Estava um belo dia, Timão, Simba e Pumba passeando lá pela selva, lá na África, estava ali passeando, beleza, caminhando. O Zazu estava por cima, voando, sobrevoando ali, observando o passeio deles, tomando conta para ver se as hienas não apareciam. E é justamente a vista do Zazu que você está tendo aqui, né? Os três passeando, os três amigos passeando, a floresta, aqui a selva, e o Zazu aqui em cima observando esse passeio deles. O objetivo do Zazu era avisar o pessoal aqui, se tivesse as hienas aparecessem, para eles correrem. E foi justamente o que aconteceu. Em algum momento, as hienas apareceram e o Zazu gritou lá de cima: Timão, Simba, Pumba, corre que as hienas estão atrás de vocês. Vai para frente que as hienas estão atrás de vocês. E os três saíram correndo para escapar das hienas. Foi isso que eles fizeram. Só que acontece o seguinte, eles estão ali no meio da selva, né? Tem galho, tem arbusto, tem raiz, tem planta, tem um monte de coisa, tem árvorezinha ali no meio do caminho deles e eles têm que passar desviando disso nessa corrida, né? As hienas estão desse lado, forçando com que os três corram para o lado oposto e eles têm que correr desviando os arbustos. Acontece que, justamente por eles terem tamanhos diferentes, eles correm aqui nessa situação, nesse lugar que tem resistência à corrida deles, em velocidade diferente. O Timão, que é o menorzinho, ele vai correr mais rápido, ele passa por baixo da árvore, do galho, pula a raiz ali, ele vai correr mais rápido dos três. O Pumba, que tem um tamanho intermediário, vai correr ali um pouco mais lento que o Timão, mas só que ainda mais rápido que o Simba, que é grandão. E o Simba, que é o maiorzão, vai ter dificuldade para desviar das plantas, das árvores, e vai correr mais devagar. Então, se a gente olhasse os três correndo, era isso aqui que a gente ia ver. Aqui, ó, os três começaram a correr, o Timão correu mais rápido, depois o Pumba e depois o Simba. Em algum momento nessa disparada aí, o Zazu viu que as hienas desistiram de perseguir e gritou: galera, pode parar que as hienas foram embora. E quando eles pararam, eles ficaram ali parados no lugar que eles estavam por um tempinho e o Zazu viu justamente essa cena, o Timão lá na frente, o Pumba no meio do caminho e o Simba para trás. Por que isso aconteceu? Porque o Timão, que era mais rápido, menorzinho, menor peso, ele menor tamanho, ele conseguiu desviar mais rápido dos arbustos. O Pumba no meio do caminho e o Simba mais para trás, que era o mais lentão. O maiorzão acabou tendo mais dificuldade para correr entre as árvores.
E com essa historinha, se você não sabia o que era eletroforese, você acabou de aprender, porque na eletroforese a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que o objetivo aqui é a gente separar moléculas de acordo com o seu peso molecular, e não o Simba, o Timão e o Pumba. Mas é o mesmo racional. Nós temos duas extremidades da selva. Uma extremidade que é o polo negativo, uma extremidade que é o polo positivo, né? Os três amigos, Timão, Simba e Pumba, eles estão correndo do sentido negativo para o positivo, né? As hienas estão forçando eles saírem desse lado e correrem para esse lado. Nós temos uma matriz que causa resistência à corrida das moléculas. Nós temos uma matriz porosa, gelatinosa, que causa resistência à movimentação das moléculas. Nós temos aqui uma selva que causa resistência na corrida dos três amigos. Nós temos os três amigos, cada um com o seu tamanho diferente. Nós temos moléculas, cada uma de peso molecular diferente, todas juntas, perto aqui do polo negativo, perto da entrada da mata, da selva, antes da corrida, antes da fuga, né? Então as moléculas de peso molecular diferentes, todas juntas aqui próximo da entrada da selva, próximo do polo negativo. E nós temos corrente elétrica forçando essas moléculas a migrarem. Nós temos as hienas forçando os amigos a correrem. E aí eles vão correr, as moléculas vão correr, essa matriz gelatinosa vai causar resistência, as moléculas de menor peso molecular vão migrar mais rapidamente, as de peso intermediário vão migrar na velocidade intermediária e as de maior peso molecular vão migrar mais lentamente. Portanto, se em algum momento a gente desligar essa corrente elétrica, nós podemos ver as três moléculas aqui nesse meu exemplo, né, de peso molecular diferente separado. Então, uma técnica que nos permite isso. Né? Nós temos essa estrutura, essa situação aqui, que faz com que moléculas de peso molecular diferente migrem de um sentido para o outro, e por elas terem uma resistência nesse processo de migração, as mais rápidas as menores vão migrar mais rapidamente do que as maiores. E aí a gente consegue separar as moléculas de acordo com o peso molecular. Isso aqui é eletroforese. Isso aqui é exatamente eletroforese. No caso do DNA ou do RNA, de ácido nucleico, né, por que elas migram? Por que elas vão migrar do polo negativo para o positivo quando a gente coloca a corrente elétrica? Porque aqui nós estamos vendo um esqueminha de nucleotídeo, né, três esqueminhas diferentes. Lembrem, se você já viu, né, os nucleotídeos eles têm um grupo fosfato, e o grupo fosfato, um dos oxigênios aqui do grupo fosfato, tem carga negativa. Então, o ácido nucleico tem carga negativa e por isso, se a gente colocar um RNA, um DNA próximo a um polo negativo e gerar corrente elétrica, polos iguais, eles vão se repelir. A tendência é que o ácido nucleico migre para o polo positivo. É por isso que ele migra nesse processo aí ao longo da eletroforese. Então é uma técnica que permite a separação de biomoléculas, como DNA, RNA, proteína também, de acordo com o seu tamanho, seu peso molecular, sua carga, sua estrutura. É isso que a gente está fazendo aqui na eletroforese. E quem que é a matriz que causa resistência? Quem é essa matriz porosa, gelatinosa que causa resistência, né? Que faz as vezes da selva no nosso exemplo aqui? Na aula prática de hoje a gente vai utilizar um gel de agarose. É uma gelatina, muito parecida com gelatina que a gente faz em casa, só que ela é feita de um composto aqui especial, um produto especial que eu já vou falar, chamado agarose, e que causa essa resistência. É uma matriz porosa, gelatinosa, que vai causar resistência no processo de migração. E a amostra a gente vai colocar aqui, vamos supor que o polo negativo esteja desse lado, positivo desse, nós vamos colocar as amostras dentro dos pocinhos que a gente faz nesse gel, a gente vai fazer isso na prática daqui a pouco, e gerar corrente elétrica forçando as amostras a migrarem de um lado para o outro, separando aí de acordo com o peso molecular. Tá aqui uma outra foto do gel, a gente vai ver lá na prática fazendo esse gelzinho aí bonitinho. E a eletroforese acontece num aparato, numa cuba como essa. Na prática a gente não vai usar essa exatamente, mas é uma estrutura como essa aqui, que nos permite colocar o gel aqui dentro, colocar uma solução tampão que vai permitir a geração de corrente elétrica, pipetar a amostra, gerar corrente elétrica e o DNA migrar, o RNA migrar. Depois, no final da aula prática, a gente vai ter que enxergar aquele ácido nucleico, né, aquele fragmento que migrou ali, no nosso caso vai ser um produto de PCR, né, que migrou ali, a gente vai ter que visualizá-lo, detectar a presença dele. A gente vai utilizar, poderia ser uma mesa transluminadora como essa aqui, mas a gente vai utilizar um equipamento um pouco mais elaborado, mas que faz isso, a gente vai jogar a luz ali, fazer o DNA que está ali dentro brilhar para a gente conseguir ver. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? A gente vai dividir essa parte teórica em 3 partes, na terceira parte eu mostro.
Mas aqui, só para você ver um resultado, né? Um exemplo de resultado, um gel numa câmera transiluminadora, esses pontinhos brilhantes aí são as amostras de DNA, de RNA, o que quer que seja. É um resultado como esse aqui, mais ou menos, que a gente vai ver. Um gel, isso aqui é a foto de um gel. Então nós temos aqui, vamos olhar só para, são vários pocinhos, cada pocinho vai com uma amostra. Vamos olhar para esse pocinho aqui que nós temos uma amostra. A amostra foi colocada aqui e a gente forçou a migração dessa amostra ao longo da eletroforese, né? Polo negativo, polo positivo, corrente elétrica, a amostra foi migrando, e a gente parou a eletroforese e viu a presença do DNA aqui. Deu um jeito de visualizar esse DNA. A gente vai colocar um agente fluorescente ali que vai fazer esse DNA brilhar. Nesse caso aqui a gente tem uma molécula só, um único peso molecular, né? Mas essas outras aqui embaixo, a gente pode ver que tinha moléculas aqui de grande peso molecular, moléculas de menor peso molecular aqui embaixo. Aqui é um ladder são vários fragmentos de DNA, cada um com um tamanho diferente. E eu estou mostrando aqui um outro resultado. E aí com isso a gente poderia ver, por exemplo, a gente poderia fazer a detecção de um patógeno, né? A gente fez uma PCR para detectar um patógeno, para saber se ele estava presente ou não, vendo a presença da banda, isso aqui é chamado de banda, o DNA concentrado. Visível depois no resultado de uma eletroforese é chamada de banda. Essa banda poderia representar um patógeno, por exemplo, né? Ou a gente poderia estar fazendo um processo de genotipagem e aqui está vendo os genótipos de um indivíduo heterozigoto. São exemplos de resultados que a gente vai ver. No nosso caso vai ser algo semelhante a esse daqui, né? Porque a gente está colocando ali um produto de PCR que teoricamente tem que amplificar um fragmento só, né? A nossa PCR tem que gerar um produto só. É o que a gente vai ver algo semelhante assim, se funcionar, né? Se não funcionar, vai ver nada. Alguns aspectos práticos aqui para a gente continuar, para a gente seguir com a nossa aula prática, né? Primeiro, falar um pouco sobre a agarose, é um polímero purificado a partir de água. E é um produto muito utilizado, né? Vem de alga, um produto retirado de alga. É muito utilizado em biologia molecular, só para vocês terem uma ideia, cerca de 100 toneladas de agarose são utilizadas por ano em laboratório, é muita coisa. Então aqui a produção do gel é semelhante a fazer uma gelatina que a gente faz em casa, algo bem semelhante. Essa gelatina possui poros e a gente pode controlar o tamanho dos poros. A gente pode deixar uma gelatina menos densa ou uma gelatina mais densa, uma gelatina mais molengona ou uma gelatina mais dura. A gente pode, basta a gente controlar a quantidade de agarose em relação à solução tampão. Basta a gente controlar a quantidade de pozinho de gelatina que você coloca em relação à água na sua casa. Tem uma gelatina mais dura ou mais molona, né? Interessantemente, quanto mais dura for essa gelatina, quanto mais densa ela for, menor serão os pocinhos. Quanto menor são os pocinhos, mais difícil vai ser a migração das moléculas, maior resistência a gente causa no processo de migração das moléculas, o que nos permite, no final das contas, separar fragmentos de tamanhos muito semelhantes, né? Então, quanto menor o pocinho, maior a resistência que a gente causa na migração dos fragmentos e maior é a resolução, mais delicado é o processo, a gente consegue separar moléculas de peso molecular de tamanho muito parecido. E o contrário é verdadeiro, quanto menos denso for o nosso gel, maior serão os poros, mais facilmente as moléculas migrarão, menor será a nossa resolução de análise. E cada situação a gente vai selecionar e aí uma resolução, né? Depende da sua situação. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Então estou mostrando justamente isso aqui. Aumente a concentração do gel para aumentar a resolução. Então um gel aqui menos concentrado, um gel mais concentrado. Aqui nós temos poros maiores, aqui poros menores. E aí aqui só a porcentagem, né? Para você calcular a porcentagem do gel. Lá na nossa aula prática a gente vai fazer 1%, se eu não me engano, acho que é 1% que a gente vai fazer lá. Mas aí você pode trabalhar com gel a 2%, 1,5%, 3%, 4%, 0,5%, dependendo da sua aplicação, da sua necessidade. Que é o que eu estou mostrando aqui, ó. Se a gente tiver um gel a 1%, né, colocar 1% de agarose em relação à solução tampão, a gente consegue separar fragmentos de 400 a 8.000 pares de base, que é o suficiente para o produto de PCR que eu tenho ali. Agora, se você precisa vai separar fragmentos maiores, maior peso molecular, faz um gel mais frouxo, um gel menos concentrado, 0,5%, por exemplo, a gente separaria de 2.000 a 50.000 pares de base. Aí se você precisa de um gel mais concentradão para separar fragmentos de menor peso molecular, aumentar a resolução, 5%, por exemplo, você consegue trabalhar de 10 a 300, separar fragmentos de 10 a 300 pares de base. Então tá aqui o mesmo resultado, né? Isso aqui é um ladder, vou falar sobre ladder daqui a pouco, mas são vários fragmentos de tamanho conhecido, separados aqui por eletroforese em gel de agarose 1%, 2% e 3%. Note que se você pegar essas duas bandas aqui, ó, como elas se separaram
elas separaram menos aqui num gel de 1% quando comparado com de 2% ou de comparado de 3%. Está bem separado aqui, a gente consegue visualizar muito bem. Agora os fragmentos maiores ficam mais difíceis de separar. Se a gente deixar esse eletroforese rodando mais tempo, vai separar aqui também. Mas aqui a gente conseguiu separar muito bem, aumentando a resolução. Aqui para finalizar então, que a gente vai falar da solução tampão, nós vamos utilizar uma solução tampão que vai servir para 3 coisas ali, vocês vão ver na aula prática. Para preparar o gel, para fazer a corrida, depois para banhar o gel, mas a solução tampão, a solução iônica que nos permite gerar corrente elétrica, que tem condutividade elétrica. Né? O mesmo tampão utilizado para fazer o gel, para fazer a corrida, para banhar o gel depois durante o processo de coloração dele. E basicamente se utiliza 2 tipos de tampão, o TAI e o TBE. O TAI, que é uma sigla para tris-ácido acético ou tris-acetato e EDTA, e o TBE, tris-ácido bórico ou borato e EDTA. Para finalizar essa primeira parte teórica aqui, então na nossa corrida, um tampão de corrida, a gente vai encher a cuba, vocês vão ver até uns 3, 5 milímetros acima do gel, a gente vai fazer isso lá na prática, e você vai selecionar, você vai trabalhar com TAI ou TBE, dependendo de algumas situações, né? Tem essa tabelinha aqui, vou falar rapidamente, mas depois você dá um print nessa tela para você usar como referência aí para você. Vai utilizar a TAI quando, né? Quais são as vantagens? Melhor separação de fragmentos longos, ele tem menor capacidade de manutenção do pH, ou seja, não dá para fazer corrida muito longa, ele vai perdendo a capacidade de tamponar a reação, né, a corrida. É melhor para reutilizar em amostras, se você precisar pegar o produto da eletroforese e fazer uma PCR, fazer um sequenciamento com ele, é melhor que você utilize TAI. Então ele é compatível com reações enzimáticas posteriores. A desvantagem, ele tende a superaquecer, então não dá para deixar ele muito tempo rodando, a corrida muito longa acontecendo com TAI, porque vai aquecer. Resolução de DNA e RNA aqui nesses fragmentos. O TBE, melhor para separação de fragmentos curtos, então só para você ter uma ideia, o DNA dupla fita ele migra 10% mais lentamente em TBE do que em TAI. Então melhor para corridas mais longas, ele tem maior força iônica, maior capacidade de manutenção do pH, não esquenta tão rápido como o TAI, e então tem menor tendência de superaquecer. A desvantagem, o TBL inibe atividade enzimática, então se você for pegar esse produto da eletroforese para fazer um sequenciamento, uma PCR, alguma coisa depois, é melhor que você não utilize TBE, vai no TAI, tá bom? E a resolução aqui, DNA maior que 5.000 e RNA acima de 1.500. Vamos voltar para a bancada, depois a gente volta aqui para a teórica. Então para a gente começar, você entendeu como a eletroforese funciona, você viu que ela vai precisar de um tampão, a gente vai utilizar um tampão nesse processo. Primeiro que a gente vai fazer então é esse tampão, beleza? Hoje que a gente vai fazer um TAI, você poderia fazer também um TBE, e aí você depende da sua aplicação. A gente viu lá na aula teórica, você escolhe o tampão mais adequado. Hoje a gente vai fazer um TAI aqui para a gente não faz muita diferença, uma demonstração, produto de PCR está mais tranquilo. Então nós vamos, primeira coisa, fazer a nossa solução tampão. Essa solução, tá, que a gente vai preparar aqui, ela vai ter 3 funções diferentes ao longo da eletroforese. Primeira função, nós vamos preparar o gel com essa solução. Segunda função, nós vamos utilizar o tampão para tamponar a eletroforese mesmo, para poder gerar corrente elétrica. E a terceira função, depois que o gel estiver pronto, a gente vai banhar esse gel na solução tampão, ela já impregnada com o nosso agente fluorescente, com o CyberSafe, o CyberGreen que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Vamos começar a preparar a nossa solução tampão. Você tem algumas opções para fazer isso, você tem 3 maneiras diferentes de fazer essa solução tampão. A primeira delas é comprando os ingredientes, né, liofilizados, em pozinho ali, que compõem o TAI, e você vai pesar, misturar na quantidade adequada e colocar a água. Aqui a gente vai trabalhar com água ultra pura, essa é a primeira opção, que é a mais barata, mas ela é mais trabalhosa também, né? Você fazendo isso, depois tem que pesar certinho, tem que colocar água no volume certinho, depois ajustar o pH para o tampão ficar pronto. Nós temos as 2 outras possibilidades, que a outra é você comprar o tampão já concentrado. Então aqui a gente tem a solução tampão, o TAI, aqui nós temos o tris-EDTA, já 100 vezes concentrado, e você simplesmente pega isso aqui e dilui na concentração que você precisa. Quando a gente vai trabalhar a concentração de trabalho, geralmente ela é de uma vez, né? Então essa aqui ela está 100 vezes, você vai diluí-la de tal maneira que ela fique uma vez. Então vai pegar um pouquinho disso aqui, misturar com água no volume adequado ali para ela ficar uma vez. Essa é a segunda possibilidade, trabalhar com concentração com reagente pronto, já comprado, concentrado, e você utiliza no laboratório. Quando você prepara também,
com o pozinho, com os ingredientes do Thai, o que você pode fazer, o que geralmente se faz é preparar ele concentrado e você guarda isso em geladeira. Guarda lá e depois vai utilizando, vai diluindo ele para utilizar. A terceira opção, que talvez não seja a mais conhecida das pessoas, é essa daqui. Nós vamos utilizar o Thai, já tem aqui o pozinho, o Thai liofilizado, os ingredientes para preparar o Thai já está aqui dentro de um pozinho, como se fosse, você vai ver, um sachêzinho de, sei lá, de gelatina, alguma coisa do tipo. Ele já está aqui na proporção adequada para você simplesmente misturar a água e ele ficar uma vez, tá? Então a gente vai utilizar essa daqui, que ela é meio que o meio termo, não vai simplesmente diluir uma solução concentrada, mas vai ter que pesar pozinho também, a gente vai pegar ela que está pronta e manda bala. Ó, então vamos lá. Eu vou abrir aqui, só para vocês verem como é que ela vem. Vem num sachêzinho mesmo, ó. É um sachêzinho. Tá pronto aqui, ela vem com uma bulazinha e está escrito aqui, ó, vou ler para vocês. O conteúdo desse saquinho aqui, se dissolvido em 500 ml de água, ultra pura, vai ficar na solução Thai aí, uma vez com os ingredientes prontinhos para a gente seguir com os próximos passos. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos começar colocando isso aqui. Eu vou abrir, deixa eu achar aqui onde que ele abre. Eu vou colocar dentro de uma Erlenmeyer. Cuidado aqui, ó, estou derrubando um pouquinho. Você, quando for fazer, faça com cuidado, não perca o pozinho, não, porque você precisa ir na concentração adequada. Se você derrubar um pouco do componente aqui, você vai alterar a concentração do Thai. Você não quer, você quer ele uma vez. Eu estou colocando ele aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma diluída nele e ele sai aqui do funil. Então coloquei, ó, todo o conteúdo do pozinho. Eu já separei aqui a água ultra pura, porque eu fui pegar em outro lugar, então já deixei ela aqui preparada, os 500 ml. Não sei o quanto que você está acostumado a trabalhar com proveta, mas a proveta, de todos os instrumentos aqui de medição de volume, é o mais sensível para grandes volumes, né? Então você pega lá a quantidade adequada, não esquece de olhar aqui na altura, né? A barriga ali da solução, justamente no risquinho do volume que você quer. Aqui já está tudo certo. Então eu vou colocando, vamos ver se eu consigo desfazer essa... Aí, desfez. Eu estou jogando aqui em cima, ó, de tal maneira que eu tire todo o tris e o EDTA, né? O Thai liofilizado que eu peguei lá no pozinho. Então vai com cuidado. Se você nesse processo derrubar um pouco de pó fora ou derrubar água, joga fora e começa de novo, porque senão você vai alterar a concentração desse Thai aqui, isso vai interferir lá em todos os outros processos, tá bom? Vamos colocar ele aqui. Agora a gente está com o Erlenmeyer justamente para poder mexer, né? Tem que fazer aqui, vamos mexer aqui com vigor, fica aqui um tempinho mexendo até dissolver tudo, né? Tem que dissolver tudo, não pode ficar um pozinho no fundo. Você vai ver que vai levar um tempinho aqui para você dissolver ele certinho. Pode colocar até uma bailarina, se quiser, colocar para ficar mexendo, mas a gente vai mexer aqui na mão. Fica aqui mexendo um pouquinho até dissolver tudo, daqui a pouco a gente volta. Então o nosso Thai está preparado aqui, depois eu vou dissolver ele um pouquinho mais, vai levar um tempinho, mas já está praticamente pronto. Agora o que a gente vai fazer é preparar o aparato para fazer o gel. A gente tem que preparar aqui uma estrutura para fazer o gel. Cada situação é diferente, cada equipamento que você utiliza, cada cuba, cada para de eletroforese tem o seu jeito de preparar. Eu estou utilizando uma aqui que é muito prática, é bem fácil de utilizar, vocês vão ver como é que monta, mas não tem muito segredo. A gente vai montar, ajustar aqui, ó, nivelar para ele não ficar torto, o gel não ficar torto ali dentro, e colocar o gel, certo? Não tem muito segredo. Vamos começar, eu vou montar ele aqui para vocês, ó. Primeiro, aqui nós temos a bandeja onde vai acontecer, onde o gel vai polimerizar. Ele vai polimerizar aqui nessa parte, a eletroforese vai acontecer com o gel aqui dentro, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui nesse meu caso, tá? Os seus vai ter que ver qual equipamento que você tem, mas o racional vai ser o mesmo. A gente vai preparar uma gelatina, então a gente tem que travar aqui, ó. Nesse meu caso, primeira coisa, eu encaixo essa bandeja aqui e ele, se a gente ajustar aqui, você vai ver que esse aparatinho aqui, né, essa estrutura onde está recebendo a bandeja, ela tem uma borracha, que é justamente para não deixar o gel vazar. Na hora que eu estiver colocando ele aqui, ele vai estar ainda bem líquido, né? Na hora que eu estiver colocando ele aqui, não vai deixar ele vazar. Então vamos ajustar aqui, tem que dar uma apertadinha. Na hora que você aperta aqui, nesse caso, ele vai esmagando a bandeja. Foi. Colocou aqui, quase pronto para a gente jogar o gel, tá? Tem duas coisas que a gente precisa fazer. Primeira delas, nivelar.
encontrar o nível certo, porque se você tiver com a bancada torta, ou com esse aparato torto, aqui o gel vai ficar torto. Se você colocar o gel líquido aqui, a hora que ele polimerizar, vai polimerizar torto. Então você tem que utilizar esse nívelzinho aqui, né? Esse medidor de nível. Então a gente coloca bem ele aqui no meio, ó. E nesse meu caso, esse aparatinho aqui, essa estrutura, ele tem as rodinhas aqui para ir ajustando o nível. Então eu tenho que ir olhando aquele bem de cima, você tem que olhar bem de cima, e a bolinha de ar tem que ficar exatamente dentro do círculo preto. É isso que eu estou fazendo agora, tá? Bolinha de ar dentro do círculo preto. Aí tem o outro aqui do lado que a gente vai ajustando. Aí, perfeito. Agora a bolinha está exatamente no meio do círculo. Tá no meio do círculo, tá pronto, tá nivelado. O que a gente vai colocar agora é o pente. Não pode esquecer de colocar o pente. Nós vamos utilizar essa estrutura aqui, esse negocinho, que é ele que vai formar os pocinhos na hora de a gente colocar o gel. Então a gente vai colocar, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar o pentezinho aqui. Acho que o meu tá invertido, deixa eu ver. Não, tá certinho. A gente coloca o pente aqui, ele encaixa bonitinho aqui nesse aparato. A hora que a gente colocar o gel, não vai ter gel ali onde tem os dentes desse pente. Vou mostrar aqui de novo para você, ó. Dá uma olhada aqui de perto. Tem os dentes, esses são esses dentinhos aqui que vão formar os pocinhos, certo? A hora que o gel polimerizar. Depois que ele polimeriza, a gente tira esse pente dali e vai ficar o buraquinho no lugar do dente, certo? Isso que a gente vai fazer agora. Não pode esquecer de colocar isso. Se você fizer o gel sem esse pente aqui, não vai formar pocinho, beleza? Então tá pronto. O aparato aqui tá prontinho. O próximo passo agora, a gente preparar o gel. Vamos lá, a gente vai pesar a agarose, vamos pegar o volume certo de solução tampão e depois esquentar, polimerizar ele aqui dentro, beleza? Vamos lá, vamos preparar o gel agora. Beleza, vamos preparar nosso gel agora. Ó, depois que você já tiver mão aí, estiver fazendo eletroforese já com certa frequência, o que você pode fazer? É preparar o gel, porque ele vai ficar, você vai ver que a gente vai deixar ele polimerizando um tempo, isso leva alguns minutinhos. E enquanto ele polimeriza, você prepara o aparato, né? É um jeito de você otimizar. Aqui hoje, eu fiz o aparato primeiro, para a gente ter tempo aqui de fazer o gel com cuidado, né? Se tiver que repetir, a gente repete sem problema. Aí, mas no seu dia a dia você pode otimizar dessa maneira. Beleza, nós vamos fazer um gel de agarose a 1%. A gente vai misturar uma quantidade X de agarose, uma quantidade X de água, de tal maneira que a gente tem um gelzinho a 1%. Algumas coisas aqui para você, importante para você saber, muito importante. Primeiro, qual que é a concentração adequada de gel que você vai utilizar no seu experimento? Depende da sua aplicação, depende do tamanho dos seus fragmentos, depende de algumas coisas, certo? Então a concentração adequada, ela vai variar do seu experimento, de experimento para experimento. A gente viu, ou vai ver, não sei se eu já vou ter falado isso ou vou falar ainda na aula teórica sobre isso, tá bom? Mas você, de todo jeito, vai ter essa informação para tomar a sua decisão. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, qual é o volume do gel que você vai preparar? Quanto que você vai utilizar de agarose, quanto você vai utilizar qual que é o volume desse gel? Depende do seu aparato. Quanto maior, tem aparato de tudo quanto é tamanho. Esse aqui eu estou mostrando um pequenininho, que ele tem 7 centímetros por 15 centímetros. Então a gente vai fazer 40 ml, 40 mililitros de gel, certo? É isso que a gente vai fazer. Se você estiver trabalhando com um aparato grande, que trabalha com mais amostra, que trabalha com gel, com pocinhos mais profundos, você tem que ajustar o volume que você vai preparar do seu gel aí de acordo com o seu aparato. Aqui nesse meu caso, que eu estou trabalhando, que esse é pequenininho, a gente não precisa de um grande, não tem muita amostra, vou no pequenininho. A gente vai fazer, ele tem 7 por 15 centímetros, eu sei que com 40 ml de gel suficiente é o que eu preciso aqui, tá bom? Outra coisa que vai determinar o volume também é quanto que você vai querer utilizar de profundidade desse pocinho. Porque tem pocinho que é mais raso, tem pocinho que é mais profundo. Se você quiser colocar mais amostra, vai ter que trabalhar com um pocinho maior. Então você tem que trabalhar em cima disso também. E claro, não se esqueça, né, para você fazer pocinhos de tamanhos diferentes, profundidade diferente, você tem que utilizar pentes específicos, certo? Então aqui no nosso caso vai trabalhar com esse pequenininho, 15 poços, nem precisaria de 15, a gente vai utilizar alguns, né, 3 pocinhos apenas, mas aí no seu caso você ajusta para as suas necessidades. Tá bom? Segue aí o protocolo que você tiver em mãos. Agora é o seguinte, vamos preparar. Nós vamos fazer um gel de agarose, 40 ml de gel de agarose a 1%. É isso que a gente precisa aqui. Produtinho de PCR, ele tem 600 pares de base, a gente não precisa fazer muito concentrado nem muito diluído. Então 1% aqui tá de bom tamanho, beleza? Para fazer 1%, 40 ml, vai ser muito simples. A gente vai pegar 0,4 gramas de agarose, 0,4 gramas de agarose e misturar com
40 ml de solução tampão. A mesma solução tampão que a gente utilizou, que a gente preparou lá atrás, certo? É a mesma, é 1% de TAI ou 1% de TBE. Então vamos começar aqui pesando. Eu vou pegar aqui minha balança. Eu vou colocar, quanto mais precisa a balança for, melhor para você. Estou colocando um plastiquinho aqui para receber a amostra. Não esquece de apertar o botão de tarar a balança, senão você vai considerar o peso dela também. Aqui, o certo, quando você for trabalhar com, ela até mexeu aqui, né? Você vai trabalhar com balança de precisão, o mais adequado é você ajustar o nível dela também, assim como a gente fez para ajustar o nível do gel, você ajustar o nível da balança, essa balança aqui mesmo, ela já vem aqui com o medidor de nível, aqui um ajuste de nível, você ajusta aí da melhor maneira. Aqui pra gente, não vou fazer com todos os cuidados do mundo, porque nós estamos trabalhando aqui só numa demonstração, né? Dei uma ajustada aqui nela, já tarei, o que a gente vai fazer? Pegar a agarose, e é muito pouquinho. Aqui no caso, quando a gente vai trabalhar com 0,4, é muito pouquinho. Então, não vai enfiar a colher achando que você está pegando Todd, não, porque é bem pouquinho que você vai utilizar. Estou pegando uma quantidade pequenininha aqui, vou soltando aos poucos, que 0,4 já chega. Ó, aqui já deu 0,2. Ó, coloquei tudo, deu quase 0, deu 0,3 aqui no meu. Vou colocar mais um pouquinho, cuidado para não passar, se passar tira, tá? Tá indo, quase. Quanto mais precisão você necessitar, mais adequado deve ser essa pesagem que você está fazendo aqui, certo? Mais adequado. A gente quer fazer 1%, mas aqui é uma demonstração, é um produto de PCE que a gente vai analisar. Se a gente tiver já um pouquinho mais concentrado, porque eu coloquei um pouquinho menos de solução, um pouquinho mais de agarose, ou um pouquinho mais diluído, já não vai ser um grande problema. Aqui que é só uma visualização, é uma confirmação de um produto de PCR. Agora, se você vai fazer algo que demanda mais resolução, aí a pesagem tem que ser exata aqui da agarose, tá? Vai pesar 0,4 e vai colocar os 40 ml de solução. Aqui no nosso caso, nós estamos fazendo exato, mas não com aquele medo de não funcionar. A agarose está pesada? A quantidade certinha aqui, vamos voltar para cá e pega um Erlenmeyer. Pega um Erlenmeyer aí, no meu caso, como eu vou fazer 40, eu peguei um Erlenmeyer um pouco maior, vocês vão entender por quê já já. Bom, o fato dele ser maior é mais fácil de eu mexer, de misturar aqui, mas eu vou dar uma dica boa para vocês daqui a pouco. Pegou o Erlenmeyer, coloca aí com cuidado a solução ali dentro. De novo, né, se você deixar cair, caiu fora do Erlenmeyer, perdeu um pouco da sua agarose, para e começa de novo, porque você está perdendo a concentração aqui, né? Você não está trabalhando com concentração certa. Uma dica para quem está trabalhando preparando um gel numa concentração específica, eu coloquei a agarose aqui. Vai ficar um pouquinho, talvez não dê nem para chegar no vídeo, não tem problema, mas fica um pouquinho do pó aqui grudado nesse plastiquinho, né? Nesse negocinho aqui. O que você pode fazer, na hora que você for jogar a solução, joga a solução no volume adequado, claro, lavando, aqui tirando toda a agarose desse meu recipiente, fechou? Então beleza, deixa a agarose aqui do lado, vamos colocar o volume certo, trabalhar com a proveta de novo, nós vamos colocar 40 ml, deixa eu ver se já diluiu tudo, ó, agora diluiu tudo, não tem mais nada, vamos colocar 40 ml, lembrando, né, sempre faça isso no nível aqui do seu olho para você colocar o volume adequado. Beleza, 40 ml, excelente. Guarda aqui a sua solução que a gente vai utilizar de novo. Voltamos aqui com a agarose. Então, se você quisesse passar aqui lavando, poderia, tá? Para tirar todo o restinho de agarose ali e ficar o peso certinho. Ali na balança, como eu tinha colocado um pouquinho a mais, eu nem vou fazer essa lavagem. Coloca a sua solução aí, o TAI, o tampão na concentração adequada. E aqui você já pode começar a misturar. Ele não vai misturar, ele só vai misturar mesmo em alta temperatura, né? Você não vai conseguir fazer uma solução aqui muito homogênea, ele vai ficar esbranquiçado, como você está vendo, e tudo bem. Porque em alta temperatura a gente resolve esse problema daqui a pouco, tá? Uma dica para você, duas dicas agora nesse momento.
Você que está trabalhando no laboratório, em situação de verdade, precisa de precisão, alta resolução no seu gel, você não vai, num caso de fazer um gel de 40 ml, que é um gel pequeno, como esse que eu estou fazendo, não vai fazer o seu gel num Erlenmeyer desse tamanho que eu estou fazendo aqui não. Você vai fazer num menor. Então, você até pode preparar sua solução em recipientes maiores, mas o certo é você fazer o seu gel lá num Erlenmeyer pequenininho. Por quê? Isso tem um porquê de você fazer isso. Porque vocês vão ver que no próximo passo a gente vai levar isso aqui para o micro-ondas, elevar a temperatura de ebulição, isso aqui vai entrar em ebulição para a agarose misturar com a solução tampão e a gente polimerizar o gel depois, deixar ele em formato de gelatina mesmo. É um esquema de gelatina que a gente está fazendo aqui, né? Igual a gelatina do bocão, é isso que a gente está fazendo. É a mesma coisa, misturou o negócio aqui com a solução, com água quente e vai deixar esfriando para virar gelatina. É isso que a gente está fazendo, não tem diferença. Só que quando você coloca esse seu Erlenmeyer lá no micro-ondas, a gente vai esquentar ele lá no micro-ondas, o que vai acontecer? A solução que está aqui dentro, a água que está presente na sua solução, ela vai evaporar, naturalmente ela vai evaporar. E se ela evapora, você concentra o seu gel. Você não quer concentrar o gel. No processo de preparação dele, você não quer. Então, duas dicas. A primeira delas, trabalha com Erlenmeyer pequeno, porque quando você trabalha com Erlenmeyer pequeno, a evaporação ela vai acontecer, mas o fato de ter uma boca menor, vai segurar a água aqui dentro. Ele vai evaporar, mas ele vai segurar aqui. Vai evaporar bem menos do que evapora se você estiver trabalhando com grande, como eu vou trabalhar, certo? A outra dica que eu dou para vocês é você pegar uma caneta, deixa ele aqui paradinho, né? Espera ele parar de se mexer, pega uma caneta de marcar tubo mesmo e faz um risquinho aqui, exatamente onde está o seu gel. Por quê? Porque se evaporar, vai diminuir o volume e você vai ver que evaporou. Aí o que você faz? Simplesmente coloca um pouco mais de solução tampão para chegar no volume adequado. Eu vou pegar aqui a caneta, vamos fazer essa marcaçãozinha. Vamos fazer a marcação. Depois você lava aí. Coloca na altura do olho também, né? Não esquece de fazer na altura do olho para você não perder. Estou fazendo só um risquinho aqui para ficar fácil de lavar também. Se sair desse volume, se alterar o volume, eu vou saber que alterou o volume. E aí eu coloco mais solução tampão. Agora a gente vai levar isso aqui para o micro-ondas para o gel derreter, para homogeneizar essa solução e depois a gente polimeriza em baixa temperatura. Vamos lá. Beleza, então estamos com tudo pronto aqui. Vou colocar no micro-ondas. O que você vai fazer? Você vai colocar um tempo aí no micro-ondas, sei lá, depende do tamanho do gel, pode ser 2 minutos, 5 minutos, 1 minuto, depende do tamanho do gel. Esse aqui, para esse volume que eu tenho, 1 minuto e meio vai ser o suficiente, certo? O que a gente vai fazer, vou até pegar esse papel que você já vai entender por quê. Vou colocar aqui no micro-ondas, não tem erro, coloca lá no meio. Vou deixar aqui 1 minuto e meio e deixa rodando. Vai rodar aí, deixa rodando por 30 segundos. A hora que der 30 segundos você para, a gente vai parar, eu vou pausar ele, fazer uma homogeneização, vai dar uma homogeneizada ali, aí eu volto para lá, deixo mais 30 segundos, faço mais uma homogeneização e volto e assim por diante, tá? Então daí já vai dar aqui os 30 segundos, que você vai fazer com cuidado, como vai estar muito quente, deixa eu parar ele aqui já. Como vai estar muito quente, o que eu recomendo que você faça, ó, vou levantar aqui para vocês verem. Pega um papelzinho, papel toalha mesmo, faz um rolinho aqui que você vai usar ali como suporte para pegar, o Erlenmeyer, tá? Aqui ele já está ficando quente, ainda não está muito quente, não até consigo pegar ele com a mão ainda. Ele não está muito quente. Ó, meu papel ficou muito pequeno. Eu vou deixar ele maiorzinho um pouco. Tá aqui, ó. E homogeneiza, tá bom? Aqui no meu caso, acho que ele não está muito quente ainda. Eu vou até homogeneizar ele com mais vigor, porque... Olha, eu consigo tirar toda a solução que está, um pouco de agarose que estava na parede, tá? Ó, só que ele está esbranquiçado ainda, então está longe de estar pronto, tá? E aí você volta para lá, mais 30 segundos. Deixa 30 segundos. Agora uma coisa importante, ele vai começar a esquentar de verdade agora, vai ficar uma temperatura bem alta. Você tem que tomar cuidado com uma coisa. A parede do Erlenmeyer, ela vai esquentar mais rapidamente que a própria solução que está ali dentro, que é a própria agarose. Então, quando você tirar, se você tiver com essa agarose perto do ponto de ebulição, que é o que a gente quer, quando tiver perto do ponto de ebulição e você tirar esse Erlenmeyer dali e misturar a agarose, a hora que a agarose entra em contato com a parede do Erlenmeyer que está muito quente, a agarose entra em ebulição.
Ela era a temperatura que ela precisava, era aquele restolho de temperatura que ela precisava para entrar em ebulição. E se ela entrar em ebulição, ela pode espirrar. Então, muito cuidado, na hora que estiver bem quente, você abre o micro-ondas. Eu recomendo que você pegue o seu papel e lá dentro do micro-ondas, vou fazer aqui fora para você conseguir ver. Mas lá dentro do micro-ondas, você dá uma viradinha, a boca do Ellenmeyer virada para dentro do micro-ondas para você fazer essa mistura aqui. É que aqui o Ellenmeyer está grande, uma solução, ela está em pouco volume, mas se você tiver com muito volume e tiver muito quente, ela pode espirrar no seu rosto. Então vira ela para dentro, faz aí com bastante cuidado isso. Né? Deixa eu levantar aqui para vocês conseguirem enxergar. Tá bom? Ela está começando, ó, já para mim aqui já estaria bom. Qual que é o ponto aqui? Como é que você sabe que está bom? Não pode ter, não pode estar esbranquiçado, não pode ver nenhum grânulo de agarose, certo? Aqui para mim já estaria de bom tamanho. Eu acho que eu nem vou esquentar mais. Vou deixar mais um pouquinho, vou deixar mais 30 segundos, só por garantia. 30 segundos. Aí, depois que terminar aqui, os 30 segundos, tiver realmente homogêneo, solução do jeito que você queria, você tem duas opções. Ou pega, tem algumas opções, né? As duas principais. Que você pega esse seu gel, deixa na bancada esfriando, vai levar alguns bons minutos para esfriar, tem que chegar em mais ou menos a 60 graus Celsius. Ou você pode acelerar o processo de polimerização. Você pega esse seu gelzinho aqui, tá quente pra caramba ainda, leva numa torneira, deixa eu parar, leva numa torneira e você vai esfriando ele com água gelada, né, por fora, né, jogando água por fora. Vamos fazer isso para vocês verem, tá? Que aí você acelera o processo, beleza? E aí eu vou dar uma dica aí, que é a dica que todo mundo dá. Todo mundo, se vai aprender eletroforese no laboratório, todo mundo vai te dar essa dica, tá? Então vamos ver se ele ficou bom aqui. Se ficou... Belezinha, é uma solução bonita aí. Acho que agora a gente pode acelerar o processo de resfriamento dele na água, só para vocês verem. E aí tá pronto para a gente polimerizar. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Se deixasse na bancada resfriando, ia resfriar em algum momento, ele ia começar a polimerizar, né? Você não pode deixar ele polimerizar de vez aqui dentro, senão ele vai fazer o gel aqui dentro, não é o que você quer. Mas você pode acelerar o processo, ó, jogando água. Então ele só vai resfriando ele aqui. Como esse aqui é um gel de volume muito pequenininho, rapidinho ele esfria. Ah, mas quanto que você vai deixar esfriando? Qual é o ponto certo? Tem uma temperatura certinha aqui, facinho de você determinar. É o seguinte, resfriou um pouco, encosta aqui o vidro na sua mão e a pergunta que você vai se fazer é a seguinte: eu daria uma mamadeira com essa temperatura para um bebê tomar? Não, tá, pra mim aqui está muito quente. Se o bebê tomar essa mamadeira aqui nessa temperatura vai queimar, então deixa esfriando mais um pouco. Deixa ele esfriando aqui. Cuidado, né, para você não se queimar, que ainda está bem quente aqui. Para e dá uma olhada aqui, tá quente? Será que eu daria uma mamadeira nessa temperatura? Ainda está meio quente. Tá chegando já, mas ainda está meio quente. Vamos lá. Acho que agora vai chegar. Chegou, tá na temperatura boa agora. Agora tá bom. Vamos levar lá para o aparato. Nós vamos jogar a agarose ali dentro agora, para o gel polimerizar, formando o gelzinho com os pocinhos do jeito que a gente precisa. Certo? Vamos lá. Beleza. Temperatura certa. Agora a gente não pode demorar muito, que ele vai começar a polimerizar. Não tem muito segredo nesse momento aqui, que você vai despejar a agarose aqui no aparato que você preparou. Uma coisa importante, por que a gente chegou nessa temperatura? Por que eu não joguei ele quente aqui dentro? Porque você pode entortar o aparato, ele pode entortar mesmo. Esse negócio aqui, um tipo de plástico, sei lá que é esse material, mas ele entorta em alta temperatura e ele vai estragando conforme você utiliza ele muito quente, né? Você joga a solução quente ali. Então chegou nessa temperatura aqui ideal, não tem muito segredo. Aqui você vai jogar com cuidado e evitando o máximo possível de fazer bolha. Então vem jogando a solução. Se fizer bolha, depois você pega uma ponteirinha e estoura ela. Vai jogando com cuidado e já está polimerizando. Ó. Eu demorei aqui falando com vocês, ele começou a polimerizar, mas tá, deu certo. Agora você vai olhar aqui dentro para ver se não tem bolha. Se tiver bolha, tem uma bolha, você não quer bolha ali dentro. Se tiver bolha, vai atrapalhar o processo da migração do DNA. Se tiver bolha, você pega uma ponteirinha, faz tudo com luva, tá?
Tudo que você está fazendo aqui tem que fazer com luz. Vem e vai estourando a bolha se ela aparecer ali. Se você não conseguir estourar, empurra a bolha para o cantinho do aparato, vai bem para a pontinha do gel, porque ali não vai ter problema, certo? Então, ou estoura a bolha, ou não faz bolha, aqui acho que não teve nenhuma, ou não faz bolha, ou você fura a bolha, estoura ela, ou você empurra ela para o cantinho do aparato e aí tá tudo certo. Agora é só esperar polimerizar. Rapidinho aqui, já deve estar, mais uns 5 minutos ele vai estar polimerizado, porque ele já estava bem geladinho, e aí está pronto para a gente seguir para o próximo passo. Então, enquanto o nosso gel aqui ele vai polimerizando, vai solidificando, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o outro, lá para o estúdio, eu vou mostrar para vocês, vamos falar um pouco sobre o LEDER, né, esse marcador de peso molecular que a gente vai utilizar, e o tampão de carregamento, que também é muito importante agora nessa etapa. Vamos entender como eles funcionam, e aí o gel vai estar polimerizado, já a gente volta aqui e faz a pipetagem. Vai começar a pipetar a amostra no gel, beleza? Vamos lá. Voltamos aqui para a teoria, agora mais rapidamente do que a primeira parte, né? Porque aqui é mais tranquilo. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o padrão. Para que serve o padrão ou o LEDER que a gente utiliza ali na reação? Para que ele serve, né? Você pega uma amostra como essa que correu na eletroforese, esse fragmentinho aqui correu, bonitinho. Se você quiser saber o peso molecular dele, dá para saber? Você olhando aqui para ele avulso, não dá para saber o peso molecular. Eu não sei se ele tem 2.000, 3.000, 5.000 pares de base, 200 pares de base, não dá para saber. Mas se nós te corrermos junto com ele uma referência, um LEDER, um padrão de peso molecular conhecido, uma amostra que contém vários fragmentos de DNA de peso molecular conhecido, a gente pode utilizar isso aqui como referência, né? Então, por exemplo, se a gente soubesse que esse meu padrão aqui, esse fragmento tivesse, sei lá, vou chutar aqui um valor, 3.000 pares de base. Esse nosso fragmento alvo aqui, ele também tem por volta de 3.000, está mais ou menos na mesma altura, migraram mais ou menos na mesma velocidade, né? Então isso aqui, o LEDER, ele serve como referência, tá? Então é isso aqui que eu estou mostrando, uma fotinho mais bonita aqui de um LEDER. Tem LEDER de tudo quanto é peso molecular, com diferentes fragmentos, quantidade de fragmento, resolução, tamanho de fragmento que você consegue separar, tem de tudo no mercado aí. Então, o padrão também é chamado como LEDER ou marcador de peso molecular. É uma amostra de DNA ou RNA, o LEDER pode ser DNA ou RNA, de fragmentos conhecidos e de vários tamanhos, né? Então aqui está mostrando justamente isso, né? Um fragmento aqui, estava tudo misturado, depois da eletroforese ele separou desse jeito. Eu sei que esse primeiro fragmento aqui era maiorzão, 10.000 pares de base, esse segundo aqui 8.000, terceiro 6.000 e assim por diante. Alguém foi lá, pegou fragmentos de DNA de diferentes tamanhos e peso molecular conhecido, misturou tudo num tubo, no LEDER, e aí ele separa dessa maneira ao longo da eletroforese, servindo como referência. Ele aqui do lado, separando aqui bonitinho. E aí, para a gente seguir, finalizar essa segunda parte teórica, falar sobre o tampão de carregamento. A gente vai misturar a amostra num tampão de carregamento, que ele tem várias funções. O tampão de carregamento ele é fundamental, muito importante. Eu falei para vocês nessa PCR, nesse kit de PCR que a gente utilizou na aula passada, ele já vem com tampão de carregamento, não precisaria misturar. A gente misturou aqui, eu explico lá na aula prática, né? A gente misturou aqui só para você ver como funciona, né? Para simular o que você provavelmente faria aí na vida real no seu laboratório. Então você pega a amostra, mistura essa amostra com um tampão de carregamento e ele tem várias funções. Ele tem a função de carregar a amostra para o fundo do pocinho, né? Porque você vai pipetar a amostra que está num gel, banhado numa solução, o gel fica imerso numa solução, na solução tampão que vai gerar corrente elétrica, você tem que pipetar a amostra ali dentro. Se você não tem nada que carregue essa amostra para o fundo do pocinho do gel, a hora que você pipeta ali numa solução, ela dispersa, né? Então, uma das principais funções da solução do tampão de carregamento é justamente carregar a amostra para o fundo do pocinho. Aqui, geralmente, essa amostra, o tampão é feito de glicerol ou sacarose, que é o que está mostrando nesse vídeo aqui, né? A gente vai fazer isso lá, mas aqui está facinho de ver, ó. Tem a amostra misturada com tampão de carregamento, que é esse negócio roxo ou verde ali do lado, né? E a gente consegue ver a amostra indo direto para o fundo do pocinho, sem dispersar, tá bom? Ela tem a função de distribuir a amostra no pocinho também, né? Para ela ficar bem homogênea dentro do pocinho. Tem a função de fazer a manutenção do pH e força iônica da amostra ao longo da migração. Então aqui a gente consegue visualizar, né? Além disso, a gente consegue visualizar esse tampão de carregamento migrando ao longo da eletroforese. Porque o DNA ou RNA, a amostra que está ali, a gente não consegue ver. Ela está invisível, quando a gente não cora ela, continua invisível, não consegue ver. Mas o tampão de carregamento a gente consegue ver ele migrando ao longo da eletroforese. Então é uma referência para a gente saber a hora de parar a corrida, né?
Ele também evita a degradação do ácido nucleico, porque ele pode conter DTA, né, que é um quelante de magnésio, evita a degradação aí por enzimas. Então falei a migração visível ao longo da corrida, representa 30% do volume e só tem que tomar cuidado que ele pode esconder a banda, porque ele tem um peso molecular também, então tem que saber escolher para ver se o seu tampão de carregamento não vai sobrepor com a banda, tem que considerar isso também, tá bom? Bom, e com isso a gente finaliza essa segunda parte, vamos voltar para a bancada, a gente volta aqui para finalizar a terceira parte teórica. Beleza, entendeu como é que funciona o LEDER, como é que funciona o tampão? Agora a gente vai pegar o gel que está aqui ainda no nosso aparato, passar para cá, jogar a solução tampão, que vai permitir a troca iônica aqui, a fazer a corrente elétrica, e aí vamos pipetar a amostra, preparar a amostra, né, misturar a amostra com o tampão de carregamento e pipetar lá aqui dentro. Uma coisa que eu não falei lá atrás, mas uma boa dica que eu lembrei aqui agora, que se você estiver utilizando um aparato aí pela primeira vez, está inseguro como é que faz, a gente montou aqui, eu despejei o gel, né, certo? Se tivesse vazando, ia perder tudo o gel, perder tudo que eu tinha feito já. O que você pode fazer é jogar água, enche isso aqui de água, vê se não está vazando, se estiver pingando, tá tudo certo, joga fora a água, aí você vem e coloca o seu gel, tá bom? Mas agora tá feito. O que nós vamos fazer, eu vou tirar ele daqui para ficar mais fácil de visualizar. O certo seria fazer com ele aqui dentro, só por garantia, para ter certeza que nada ia sair do lugar. Mas para ficar fácil de ver na câmera, eu vou tirar ele daqui, deixa eu soltar ele. Isso aqui a gente não vai usar mais agora. Vou colocar ele aqui desse lado, ó. Então ali, de novo, né? Poderia ter feito tudo ali dentro para garantir que não ia sujar nada, não ia contaminar nada, mas aqui na nossa demonstração tá aqui, ó. O que eu vou fazer agora é tirar esse pente. Nós vamos tirar o pente aqui para formar os pocinhos. Aqui é um processo que tem que fazer com cuidado. Se você tirar esse pente, ele meio torto, você tirar inclinando ele, entortando ele para o lado, você vai rasgar os pocinhos que você acabou de formar. Então você tem que tirar ele para cima, bem para cima na vertical mesmo, com cuidado, devagar, para você não destruir os pocinhos, tá bom? Então a gente vai fazer isso agora. Vou até abaixar aqui para fazer ele com cuidado, devagarzinho. Segura aí o seu aparato, né? Ali, se tivesse ali preso ia ser bem mais fácil, mas aqui, ó, eu vou até esperar aqui para a câmera pegar. Vou subir aqui devagarzinho na vertical, vai puxando, soltou. Pronto. Tá? Importante você não fazer isso para lá, para cá, assim pro lado, para não destruir o pocinho. Deixa eu te mostrar aí como é que ficou. Aqui vai ser meio difícil de ver por causa da luz, vou até colocar esse negócio preto aqui. Não sei se dá para ver na câmera. Mas ali estão os pocinhos formados, ó. Vou dar uma giradinha aqui para você ver. Tá? Formou os pocinhos bonitinhos. Olha a espessura do nosso gel, como é que ficou. Tá aqui, ó. Tá vendo? É um gel bem consistente. Se fosse menos de 1%, ele ia estar mais delicadinho. Beleza, o gel está aqui. Vamos pegar a cuba, onde a gente vai fazer eletroforese, e vai colocar a bandeja ali com gel. Não tem muito segredo. Na verdade, tem uma coisa muito importante. Os pocinhos estão ali próximos a uma extremidade do gel. Aqui nesse caso você poderia fazer 2 rodadas de pocinhos também, né? A gente fez uma só. A gente colocou o pente em cima, poderia ter colocado o pente em cima e um pouquinho para baixo do meio. Aí você consegue ir. Aqui são 15 poços, né? Trabalharia com 30 amostras de uma vez, 30 corridas de uma vez. Tá? Mas aqui a gente fez só um que não precisa. Os pocinhos, estava falando, né? Os pocinhos eles estão aqui próximos à extremidade do gel. O pocinho, ele sempre tem que estar mais próximo do polo negativo do que do polo positivo. Aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. O polo negativo é preto, o polo positivo é vermelho. Porque o DNA, o RNA, ele vai migrar do negativo para o positivo. Se você colocar o contrário, ele vai migrar, a sua amostra vai migrar para o outro lado, cai do gel, acabou, perdeu. Então você tem que colocar os pocinhos sempre perto do negativo, tá bom? Então já está aqui perto do negativo. Vamos pegar a nossa solução, o TAI que a gente fez lá uma vez, a mesma solução que a gente fez lá no começo, né, do vídeo, e começar a despejar ela aqui. Joga aqui na sua cuba, vai enchendo. Vai enchendo, enche, até passar um pouco do gel. Passou um pouco, vem aqui para o outro lado. É tudo comunicado, né? Mas estou colocando aqui de uma maneira mais homogênea. Vai enchendo. Quanto que você vai encher? Você vai encher até a sua solução passar um pouco a altura do gel. Vamos ver aqui, ó. Aqui no meu ainda está longe. Ela está abaixo do gel. Então eu vou continuar colocando.
deixa aí o volume se ajeitar, vai colocando, deixa passar alguns poucos milímetros da altura do gel. Então, vou continuar enchendo aqui, ó. Ó, cobriu o gel, tá com alguns poucos milímetros acima da altura do gel, certo? É isso que eu quero. Pronto, isso aqui é o suficiente. Deixa eu ver se a solução ainda se assentou aqui. Belezinha, o gel está imerso ali. Bonitinho. Tá aqui. Agora o que nós vamos fazer é colocar a amostra aqui dentro. Só que antes de colocar a amostra, a gente tem que preparar, misturar a amostra com o tampão de carregamento. É isso que a gente vai fazer. A nossa reação de PCR que a gente fez lá na aula passada, eu peguei e alicotei. Eu peguei em um dos tubos da amostra 1, eu peguei 1 microlitro. Da amostra 1 eu peguei 2 microlitros e da amostra 2 eu peguei 1 microlitro. Tá invertido, tá? Pra gente colocar aqui para ver como que se vai ter diferença desse 1 microlitro para o outro. Nesse caso aqui, o nosso tampão de carregamento, ele está concentrado 6 vezes. Ele está 6 vezes concentrado. Então a gente vai colocar nesses 2 microlitros de amostra, mais ou menos 4 microlitros do tampão de carregamento para ele ficar uma vez. Não precisa ser muito exato aqui não. Não pode colocar pouco, né? Porque senão a amostra vai flutuar lá na água e vai se dispersar. Mas para a amostra 1, a gente vai colocar uns 4 microlitros da solução de carregamento e na amostra 2, 5. Né? Colocar um microlitro a mais para ficar no mesmo volume. É isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar isso aqui que eu tô com medo dele cair. Eu vou abrir esse negócio aqui, é colorido pra caramba. Se cair vai fazer uma sujeira desgraçada. Então vamos lá. Amostra 1, que tem 2 microlitros. Eu já alicotei. E a amostra 2 com 1 microlitro. Então aqui para a amostra 1 vamos colocar 4. Deixa eu ver se essa daqui. Não, essa daqui. Já tem 4 aqui. Vamos abrir. Esse negócio, como eu falei, ele é bem colorido. Então é capaz de sujar o tubinho, é normal, tá? Sujar um pouco a parede, não se preocupa muito com isso não. Então esse aqui, 4. Vamos colocar. Eu tô olhando lá aqui, ó. O melhor aqui nesse caso seria alicotar isso, porque ele tá num tubo meio esquisito, né? Então, ó, já bem coloridão, tá vendo? Ele tem uma gota a mais aqui, mas aqui não tem tanta importância. Você vai ver que ele vai fazer um borrão lá no gel. Homogeneizei aqui só para ele ficar bem homogeneizado com a amostra mesmo. Agora vamos colocar 5 na outra amostra, colocar um pouquinho mais. Amostra 2. Olha, ele fica um pouco na... Ele vai sujar o tubo, tá? Ele vai sujar aqui a ponta da ponteira, não tem problema não. Feito. Muito bom. Agora, o nosso leather tá aqui, ele já tá pronto. Vou dar uma misturadinha nele. Esse leather especificamente aqui, ele já vem pronto para o carregamento, ele já vem misturado com a solução de carregamento. Tem leather que não, você tem que pegar o leather e tratar ele como se fosse uma amostra, vai misturar com a solução de carregamento. Mas nesse caso aqui não precisa porque o leather já vem pronto. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, lá na aula de PCR, bem importante na verdade, lá na aula de PCR a gente utilizou aquele tampão, aquele Master Mix, que já vinha com o tampão de carregamento, que era direto colocar na eletroforese, que eu falei para vocês. Por que eu estou colocando o tampão de carregamento aqui? Eu só estou colocando o tampão de carregamento aqui para mostrar para vocês, só por isso. Eu diluí bem a amostra e coloquei o tampão de carregamento para mostrar para vocês. Se você estivesse utilizando o Master Mix que a gente utilizou na aula de PCR, você poderia colocar ele diretamente aqui no gel. Não precisaria fazer nada disso que eu estou fazendo agora, é simplesmente colocar lá no gel. Como eu quero mostrar para vocês que muitos de vocês vão ter que fazer isso, então eu peguei a solução o tampão de carregamento, misturei com a amostra e coloquei aqui para simular o máximo possível que seria a vida real de vocês, beleza? Então é isso daí. Então vamos colocar a amostra. Agora aqui tem que tomar um certo cuidado, porque quando você olha aqui ó, de cima, é bem difícil de ver os pocinhos do gel, bem difícil.
Então você olha aqui e você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar a amostra ali? Isso vai dar um pânico em você. Principalmente se você tiver um fundo claro. Então uma dica é você colocar um papel escuro embaixo. Um papel escuro embaixo da sua cuba aí fica bem mais fácil de ver. Fica bem mais fácil de ver. Deixa eu virar isso aqui que vai ficar melhor ainda. Aí, nossa, aí fica facinho de visualizar, certo? Então agora a gente vai colocar a amostra. Qual que é o segredo de colocar a amostra? Tem que pipetar aqui com cuidado. Você tem que vir com cuidado, vem com a amostra, coloca ela lá no pocinho e solta o líquido com cuidado lá no fundo do pocinho, né? Você não quer dispersar a amostra, né? Dispersar um pouquinho a hora que você está pipetando aqui, tudo bem. Não quer dispersar muito, então você vai com a ponteira com cuidado, vai lá no fundo e pipeta. O cuidado esse que você tem que ter é não ir com a ponteira lá no fundão mesmo, até o ponto de você encostar no gel, porque você pode furar o gel e vazar, né? Vazar sua amostra. Então cuidado para você não furar o gel. A gente tem aqui por volta de 6 microlitros, vou pegar então, ajustar isso aqui para 6. Legal sempre trabalhar mais ou menos com o volume que você vai pipetar mesmo, para não entrar ar aqui na ponteira. Então vamos lá. Vamos começar com a amostra 1. Eu vou colocar ali mais ou menos no meio do... Vou ajustar o volume que estava com um pouquinho mais. Ah, é que esse aqui estava com um pouquinho mais de volume mesmo. Beleza? Ó, vou pipetar. Tá vendo que sobrou, tá com ar aqui na ponta da ponteira? Tá com um pouquinho de ar. Então o que eu vou fazer é apertar aqui um pouquinho com cuidado para chegar a solução bem próximo da ponta para não injetar ar ali no gel. Não seria muito problema injetar ar, mas eu tenho medo de dispersar um pouco a amostra, tá? Então essa aqui eu vou fazer aqui de longe, depois vocês podem ver, eu vou trazer a câmera mais perto para vocês verem. Eu vou aqui bem de cima, olho o pocinho de cima, encaixa lá dentro, cuidado para não furar. E boa. A amostra 1 foi. Eu vou trazer a câmera aqui mais perto para vocês verem, para a amostra 2. E depois a gente põe o leather também, tá bom? Aí é que vocês vão conseguir enxergar o pocinho com mais clareza. Deixa eu ver qual que foi. Essa aqui já foi, jogar fora. A amostra 2. Ó, sobrou um pouquinho aqui, tem ar na ponta da ponteira, mas aqui tem pouco. Vou colocar ela do lado aqui, mas não exatamente colado, tá? Quando você está com um tampão de carregamento, na hora que você pipeta, ele leva tudo para o fundo, né? Então, na hora que você coloca, se você tiver mirado em cima do pocinho, ele vai lá para o fundo. Um pouquinho de dispersão aqui da solução normal. Agora, esse nosso leather, ele está pronto para pipetar, só que tem que colocar 10 microlitros dele. Vou ajustar aqui para 10 microlitros. E colocando isso aqui, está pronto para correr. Vou colocar ele aqui no canto, né? Como de costume, geralmente o LED se coloca no cantinho, no primeiro poço ou no poço do meio. Fechou? Dá uma olhada aqui de cima como ficou. E agora está pronto para correr. Ó, eu resolvi pipetar um pouco mais aqui só o tampão de carregamento, sem amostra, só para vocês terem um outro ângulo da pipetagem dentro do gel, tá? Então eu vou colocar aqui. Eu tô meio torto aqui, mas eu tô enxergando. Tá bem concentrado, né? Por isso que ele tá vazando. Tá lá. Beleza? Vaza um pouquinho. Normal vazar um pouquinho. É que eu deixei ele bem concentrado pra gente conseguir ver. Vocês vão ver lá na hora que a gente revelar esse gel, que ele vai estar... a gente vai ver essa manchona preta que eu deixei o tampão de carregamento muito concentrado. Mas aí era bom pra gente visualizar. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar essa eletroforese para funcionar. Tudo pronto para a gente colocar a nossa eletroforese para funcionar. Liguei a fonte, você vai ajustar aí a voltagem de acordo com a sua necessidade. Então veja aí qual é a sua necessidade para você chegar aí na voltagem adequada para as suas condições, tá? Aqui eu coloquei 75 volts, eu vou trabalhar com 75 volts e vai correr por uns 40 minutos mais ou menos, tá bom? Não esquece, amostra perto do polo negativo, distante do polo positivo, para ela migrar no sentido correto. Não vai ligar para o outro lado, que senão você perde sua amostra. Então tá aqui, nesse caso aqui, esse aparato aqui, ele não deixa encaixar de um jeito diferente do certo, então encaixou, polo negativo, polo positivo, voltagem adequada, vou dar o start aqui e
tá valendo. Daqui uns 40 minutos a gente volta. Finalizar a nossa parte teórica, só quero falar aqui para vocês, né, que o programa a gente visualiza o resultado de uma eletroforese. Não dá para olhar, pegar a eletroforese, correr, olhar ali e ver DNA. Não dá para ver, porque DNA e RNA não emite fluorescência. A gente não consegue visualizar uma molécula, a gente precisa fazer alguma coisa para visualizar essa molécula. Então, geralmente, o que se faz é associar o DNA ou RNA a um agente fluorescente, a um agente intercalante, que quando ele tem afinidade, um agente intercalante, um agente fluorescente que tem afinidade a ácido nucleico, quando ele se associa ao ácido nucleico, depois de excitado, ele emite fluorescência, ele gera luz e a gente consegue ver. Então, a gente vai colocar essa molécula que vai impregnar ali no DNA. Se o DNA estiver presente, ele vai gerar luz e a gente consegue visualizar essa luz, certo? Muito utilizado, no caso de eletroforese, foi muito utilizado, é muito utilizado ainda o brometo de etídio. O brometo de etídio é uma molécula que é muito utilizada. E tem o CyberGreen também, que é o que a gente está utilizando nessa aula prática. Importante colocar a quantidade adequada do seu agente intercalante aqui, do seu corante, nem muito nem pouco. Se você colocar pouco, você não consegue visualizar. Se você colocar muito, você distorce a eletroforese. Então, dependendo do que você utiliza aí como agente corante, né, como esse agente fluorescente, dá para detectar quantidades muito pequenas, né, de 1 a 100 nanogramas de DNA ou RNA por banda. E é essa a quantidade que você quer colocar, né? Se você colocar o excesso aqui, também ele distorce a eletroforese, não fica legal, né? Fica com essas bandas todas distorcidas aqui. Então, mais ou menos é isso que você quer, como esse primeiro exemplo aqui. Certo? Vai colocar muito que pode dar pepino aí para você. A visualização da amostra geralmente é realizada por um agente fluorescente, que eu acabei de falar. O brometo de etídio muito utilizado, muito popular. Foi muito popular, até hoje. Ele demanda aí por volta de 1 nanograma de amostra e é excitado por luz ultravioleta, porque ele não basta estar associado ao DNA para brilhar. Tem que estar associado ao DNA, ali concentradinho, você jogar uma luz nele, um comprimento de luz específica que excita a fluorescência dele, para ele brilhar. No caso do brometo de etídio, o comprimento de luz que excita a sua fluorescência é luz ultravioleta. No caso do CyberGreen, que é o que a gente está utilizando lá na aula prática, ele é excitado por luz azul. O CyberGreen demanda aí de 25 picogramas a 3 nanogramas de DNA ou RNA para a gente conseguir detectá-lo. Certo? E o que dá para fazer com eletroforese? Um monte de coisa. A gente consegue fazer análise de experimento, como esse que a gente está fazendo agora, resultado de uma PCR, de uma clonagem, uma digestão por enzima de restrição. Dá para fazer quantificação de ácido nucleico, não é o melhor método de quantificação, mas dá para fazer quantificação, né? Quantificação das bandas, consequentemente a quantificação do ácido nucleico. Dá para fazer análise de pureza e integridade. Muito utilizado em análise de integridade e de pureza para você verificar se você tem um DNA contaminado com RNA ou vice-versa, um RNA contaminado com DNA. Dá para detectar e recuperar fragmentos de interesse também. Se você pega um fragmento de um produto de uma PCR, por exemplo, que a gente está fazendo ali, se quiser levar isso para um sequenciamento, para uma clonagem, depois dá para fazer. Certo? E com isso a gente finaliza a aula teórica. Vamos voltar lá para a bancada para finalizar, ver se a reação funcionou, se deu tudo certinho. Nossa eletroforese terminou de funcionar, que já correu, o gelzinho está bonitinho, parece que deu tudo certo. Agora a gente vai fazer. Vamos pegar o gel e banhar numa solução que vai marcar o DNA, o RNA, que no nosso caso é DNA. Vamos fazer isso agora. Então, nós vamos utilizar aqui nesse processo, a gente pode utilizar diferentes marcadores aí, diferentes soluções, agentes fluorescentes no seu processo. Poderia ser um CyberGreen, por exemplo. Aqui a gente vai trabalhar com Cyber, que teoricamente é mais seguro, né? Aliás, tem um vídeo, se você trabalhar com brometo de etídio, tem um vídeo chamado O Mito Brometo de Etídio que eu fiz aqui, não faz muito tempo, faz alguns meses que eu fiz aqui no canal. Dá uma olhada lá sobre brometo de etídio que é muito legal. Aqui hoje nós vamos trabalhar com Cyber. Teoricamente ele é mais seguro, vamos trabalhar aqui com tranquilidade. Só que é o seguinte, como é que nós vamos fazer? O que poderia ser feito? Você colocar o Cyber diretamente na amostra, ou o seu agente fluorescente diretamente na amostra. Aqui no caso nós vamos pegar o gel e banhar o gel em uma solução que está impregnada com Cyber. Então o Cyber ele vai entrar no gel, vai impregnar no gel.
corando consequentemente o nosso ácido nucleico, o nosso DNA ali, certo? É isso que a gente vai fazer. Então, só que para banhar o gel, você vai colocar ele num recipiente como esse aqui, um Tupperware mesmo, e só que tem que ser de plástico, tá bom? Não pode ser de vidro, tá beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o Tupperware, o nosso recipiente, para receber o Cyber e a amostra que ele vai ficar ali banhando por alguns minutos. Só que como o Cyber ele é sensível à luz, é interessante você trabalhar primeiro, fazer esse procedimento num lugar escuro, de preferência, e o Tupperware, o que você quiser utilizar, é legal você proteger ele da luz. Então você pode embrulhar ele em papel alumínio, que é o que a gente vai fazer agora. Aqui, como a gente está fazendo só uma demonstração, eu vou dar uma embrulhadinha. Não vou fazer nada muito perfeito não, mas eu só quero que vocês vejam o racional. Vou colocar a tampa aqui. Vamos fechar aqui a tampinha, ó. Então coloquei aqui, ela já estava mais protegida da luz. Vamos fazer a mesma coisa para a parte de baixo. No seu laboratório, você vai fazer isso com cuidado, vai prender com fita, né? Não vai fazer um negócio porco que nem eu estou fazendo aqui, porque você vai utilizar isso com frequência. Eu vou usar uma vez e não vou usar mais aqui no laboratório. Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui só para a nossa demonstração hoje, tá? Quando você fizer aí, faz bonitinho. Mas o que eu quero hoje é proteger ele da luz. É isso que a gente vai fazer agora. Beleza, depois a gente vai colocar a solução aqui e fechar. Agora que o recipiente está pronto aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente colocar o Cyber já diluído na solução tampão. Que solução tampão que a gente vai utilizar? A mesma solução tampão está aqui que a gente fez lá no começo do vídeo. A gente utilizou essa daqui, é a mesma. Sobrou, a gente vai utilizar ela de novo. Se você precisar fazer mais, faz. O que não é legal, você pegar a solução que você utilizou para correr a eletroforese e jogar aqui dentro para fazer a sua diluição. Tem que ser uma solução fresca. Fechou? Isso é o que você vai fazer. O Cyber, ele vem concentrado 10.000 vezes, é super concentrado. Então a gente vai fazer uma diluição de tal maneira que ele fique a uma vez. É isso que a gente quer. Aqui pra gente, pro nosso gel pequenininho, nesse recipiente, 200 ml de solução com o Cyber já é o suficiente para a gente banhar o gel. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Pegar 20 microlitros daqui, colocar aqui dentro e despejar a solução tampão. É isso que eu vou fazer, tá bom? Ó, esse aqui, ele congela fácil, você tem que deixar, antes de utilizar, deixá-lo a temperatura ambiente, deixa ele chegar em temperatura ambiente, eu já deixei aqui no meu. Deixa eu ver se está com 20 microlitros. 20 microlitros, tá certo? Ele vem, dá para fazer muito gel com o quanto que vem aqui. Então, ó, vou colocar aqui os 20 microlitros, colocando ali dentro. E eu já medi os 200 ml de tampão, e eu vou só despejar aqui. Pronto. Agora, o que você vai fazer, a eletroforese acabou, nós vamos abrir, pegar o nosso gelzinho daqui com cuidado, na hora de tirar aqui com cuidado porque ele desliza, né? Você está com água embaixo, tem uma camada uma camada de tampão embaixo, ele pode deslizar. Então faz com cuidado, mas o que você vai fazer é soltar ele aqui, ó. Dá para ver aí? Soltando, pronto. Deixa ele aí. Se tiver DNA, se a PCR funcionou, se tiver ácido nucleico aqui, ele vai ficar, vai ser corado, tá bom? Então eu vou fechar só para proteger de luz. Se tiver seu laboratório aí, apaga a luz também, ou deixa ele em um lugar mais escurinho e deixa num shaker aí, vai deixar de 20 a 40 minutos. Nós vamos deixar 30 minutos aqui, vamos deixar no meio do caminho, nem no mínimo nem no máximo. 30 minutos que eu acho que ele já vai funcionar bem. Deixa eu ligar ele aqui. Beleza? Agora vamos esperar mais 30 minutos aqui banhando e a gente volta para verificar se esse gel funcionou, beleza? Beleza, deixamos 30 minutinhos o nosso gel ali corando no Cyber, tá banhado aqui ainda, protegido de luz, agora a gente vai colocar no transiluminador. Não dá para pegar e olhar ali diretamente se nós temos o DNA, se tem o amplicon ou se não tem, né? Porque apesar de a gente estar utilizando aqui um agente fluorescente, poderia ser um brometo, aqui a gente está utilizando o Cyber, a fluorescência dele tem que ser excitada.
Nós vamos excitar a fluorescência desse agente fluorescente aqui nesse equipamento. Tem uma luz que vai ser inserida aqui, incendida nessa amostra aqui, nesse gel, e onde tiver DNA concentrado, nós temos Cyber concentrado e aquela fluorescência do Cyber vai ser excitada e a gente consegue detectar. Tem um sistema de detecção aqui, a gente pode ver, pode visualizar mesmo, olhar para ele, mas a gente vai utilizar um sistema de detecção aqui desse equipamento, certo? A gente vai fazer. Cada agente fluorescente é excitado por um comprimento de onda específico. Nesse caso, o Cyber, a gente precisa de luz azul para excitar a fluorescência dele. Se fosse um bromedietídeo, seria luz ultravioleta. Vamos lá? Vamos ver se deu certo? Legal você no seu laboratório fazer isso aí com cuidado, utilizando uma espátula. Aqui a gente está mais tranquilo. Eu vou tirar o gel aqui na mão mesmo. Não sei se dá para pegar aí na câmera, antes como é que ele está, ó. Ai, derramei. E vamos abrir aqui e colocar. Então aqui ele já tem a luz, ele vai vir aqui de baixo para cima. Eu coloquei uma bandeja aqui para filtrar a luz azul. Então de novo, né? Faz com cuidado isso. Use uma espátula aí de preferência no seu caso e eu estou colocando ali. Aqui não tem muito segredo, o que você vai fazer? É tirar as bolhas, fica a bolha aqui embaixo, né? Fica uma bolhazinha de ar, tira a bolinha de ar, o máximo que você conseguir, só empurrando. E às vezes, porque está molhado aqui, ele fica uma película de tampão embaixo do gel, o gel começa a sambar aqui enquanto você está capturando a imagem. Mas deixar aqui bonitinho, agora é a hora. Vamos ver se deu certo. Vamos fechar. Tem que aparecer alguma coisa. Vamos selecionar aqui para capturar. Ele vai ficar agora encontrando o tempo de exposição adequado e a gente vê daqui a pouco se deu certo ou não. Capturou a imagem, ele deixou exposto aqui, ele deixa a câmera dele recebendo luz por um tempo, né, o tempo de exposição. Já deu para ver que deu certo, isso é um bom sinal. Só que ele deixou demais, estourou aqui, tá até vermelhadinho aqui, vocês estão vendo porque ele capturou muita luz. Se a gente tivesse só olhando, beleza, já deu certo, deu para ver que funcionou. Mas a gente pode aqui deixar isso aqui mais sensível. Não é o objetivo dessa aula hoje, né, ficar trabalhando nos sistemas como esse daqui, mas dá para a gente ver esse resultado de uma melhor maneira. Então eu vou ajustar o tempo de exposição e aí eu volto aqui para a gente ver como que fica. Ó, mudamos o tempo de exposição, melhorou aqui, ainda está com a resolução ruim, o LEDER está muito sobreposto um com o outro, devia correr mais também, né, de deixar ele correr um pouco mais de tempo para separar as bandas do LEDER, mas aqui para a gente está ótimo, a gente quer ver se a eletroforese funcionou. Nós estamos vendo as duas bandinhas ali, ó, a amostra 1 que estava mais concentrado, a gente colocou o dobro, olha a diferença da intensidade da banda, né? A amostra 1 que a gente colocou muito mais DNA, tá brilhando muito mais. Então eu coloquei aqui nesse caso, é um produto de PCR, eu coloquei 2 microlitros, então acho que 2 microlitros está de bom tamanho. O LEDER tá fácil de ver também, né? Então missão cumprida, conseguimos o que nós queríamos aqui, temos banda, tá funcionando, o PCR funcionou. Se você no seu experimento na vida real talvez tivesse que tirar foto aqui, guardar essa informação, né, processar essa imagem, talvez melhorar um pouco a resolução aqui do LEDER, mas aqui para o nosso caso hoje funcionou demais. Antes da gente finalizar, preciso dar um recado importante para você, do seu interesse. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a MEC do fundo do coração ter disponibilizado tudo isso aqui, os reagentes, acionado os parceiros dela para a gente conseguir fazer a gravação aqui, laboratório, tudo. Então, obrigado demais, MEC, por essa parceria. Acho que nós estamos ajudando as pessoas a entenderem melhor como funciona a biologia molecular. Agora, o recado importante para você é: a MEC se disponibilizou a te ajudar neste processo, que se você tiver alguma dúvida, se você quiser trocar de reagente no seu laboratório, estou fazendo eletroforese, mas o reagente está caro, não está funcionando direito, o meu LEDER não está bom. Se você quiser testar qualquer um desses reagentes que a gente utilizou aqui, que seja da MEC, o LEDER que a gente utilizou, o Cyber, por exemplo, na aula de PCR, os reagentes de PCR, se você quiser no seu laboratório testar, vai começar um experimento, trocar de reagente, se você quiser testar, não importa qual, entre em contato com a MEC, eu vou deixar o e-mail deles aqui embaixo na descrição do vídeo. Você manda um e-mail para eles, conta o seu caso, explica por que você está querendo uma amostra, eles vão avaliar e enviar uma amostra aí, eventualmente enviar uma amostra para você no seu laboratório, e inclusive deixando um especialista de produtos à sua disposição, né, te ajudando para tirar dúvida, padronizar ali, fazer seus testes, eles estão dispostos a isso. Então, legal, uma excelente oportunidade para você conseguir reagente de ótima qualidade aí, fazer o seu laboratório ficar mais otimizado, beleza? Eu sou o Eduardo Castanho do Universo da Biologia Molecular, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.